Graça e paz, uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando mais uma porção da palavra do nosso Deus. O texto que nós estaremos meditando nessa tarde se encontra lá no livro de Gênesis 37. A Bíblia nos diz assim: Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinava perante o meu. Então lhes disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Pai, nós te damos graças, te bendizemos pela tua palavra santa. E o desejo do nosso coração é que teu Espírito Santo ministre, Deus, ministre na nossa vida. Queremos aprender, queremos ser motivados, queremos ser desafiados. Deus, em nome de Jesus, queremos ser reanimados pela tua santa e bendita palavra na nossa caminhada, na nossa jornada. Por isso te pedimos, Espírito Santo, ministra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, os sonhos de Deus são maiores que os meus. Existe uma canção que eu amo cantar. E essa canção, ela retrata bem isso. Os sonhos de Deus, eles são maiores que os meus, são maiores que os seus. O José, um jovem sonhador, um jovem sonhador que sonha os sonhos de Deus. Isso é maravilhoso demais. José teve um sonho, compartilhou ali com os seus irmãos, com o seu pai. Isso causou ali raiva, porque os seus irmãos já o odiavam, porque o seu pai o amava mais que a todos os outros filhos. Já existia uma causa instalada ali, né? Na vida de José, o ódio já havia se instalado no coração dos seus irmãos com relação a ele. Como se isso não fosse suficiente, José também era um sonhador, que sonhava sonhos de que os irmãos estariam ali, né, se rendendo a ele, sendo dominado por eles. Meu Deus, os irmãos odiavam ainda mais por conta disso. Já não fosse bastante o pai o amar mais, ele ainda seria aquele que ia governar, ia reinar sobre os seus irmãos. Mais uma coisa nós aprendemos com esse sonho de José: ninguém pode frustrar aquilo que Deus preparou para nós. Aquilo que Deus preparou para mim, aquilo que Deus preparou para você, homem nenhum pode frustrar os nossos sonhos. E mesmo quando os nossos pensamentos gritam que eles não se realizarão, eles vão se realizar, porque eles nasceram no coração de Deus, não nasceu no meu coração. E a pergunta que eu faço para você hoje: quais são os seus sonhos? Quais são os sonhos que Deus colocou no teu coração? O que tem te impedido de sonhar os sonhos de Deus? Teu orgulho, tua vaidade? Teu orgulho em achar: não, isso não é para mim. Não, isso aí é para todos, menos para mim. Orgulho. Os sonhos de Deus é para mim, os sonhos de Deus é para você. E Deus nos convida a sonhar. José sonhou, e sonhou de novo, e não teve medo de relatar os seus sonhos. Ele contou os seus sonhos, porque esse sonho nasceu no coração de Deus antes de nascer no seu. Irmãos, quando nós sonhamos, às vezes o mundo conspira para tentar fazer com que esse sonho seja esquecido no nosso coração. E muitas coisas aconteceram na vida de José. Muitas coisas aconteceram. Mas eu quero te dizer que não há nenhuma provação que você não possa suportar. A palavra de Deus te garante isso. E não foi diferente na vida de José. Os irmãos de José conspiraram para matar ele. Para matar ele. Vamos acabar com o sonhador. Vamos matar ele, e aí onde vai os sonhos dele? Conspiraram ali entre eles. Irmãos, não era um vizinho, não era um colega de trabalho, eram os próprios irmãos conspirando contra a vida de José.
E aí Rubem tem uma ideia, não vamos matar ele não, vamos jogar ele na cisterna. Joga lá nessa cisterna para que o sangue dele não recaia sobre nós, vamos deixar ele aí. E aí Judá vê uma caravana vindo ao longe e ele decide, o que adianta matar nosso irmão, vamos vender ele. Irmãos, que frustração, que decepção. Os próprios irmãos conspirando contra a vida de José. Isso acontece, irmãos, quando nós sonhamos os sonhos de Deus. Às vezes os da nossa própria família conspira contra os nossos sonhos, nos decepciona, nos frustra, com palavras que nos magoam, que nos ferem, com atitude, com ações. Muitas vezes zombando do nosso sonho. Mas esse sonho não nasceu no nosso coração, nasceu no coração de Deus e nada e ninguém pode frustrar. José é vendido. Antes de ser vendido, ele é lançado numa cisterna fria, gelada. Com certeza, quando ele é lançado ali, ele sabe que ele não tem condição de sair dali. O medo deve ter tomado conta do coração dele. A Bíblia não nos relata a respeito disso, mas com certeza o medo deve ter tomado conta do coração dele. Que frustração, que decepção. Mas isso não impede José de continuar, de avançar, de ir para frente. José é vendido, vai para a casa de Potifar, continua avançando ali, exercendo ali com excelência, se torna o segundo na casa de Potifar. E mais uma vez, ele sofre uma injustiça por parte da esposa de Potifar. Ele é lançado numa prisão. Mais uma vez, José tem ali algo para frustrar os seus sonhos. Mas o sonhador não desiste de sonhar, não desiste de buscar o Senhor. Lá em Isaías 64, a Bíblia nos diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. José resolveu esperar em Deus. Os sonhos de José estavam dentro de um perfeito plano. E os nossos sonhos, irmãos, eles não se realizam da maneira como nós imaginamos. Deus tem um processo em meio aos nossos sonhos. Existe um aprendizado no tempo da espera e Deus nos faz esperar. E nessa espera, irmãos, nós buscamos o Senhor, porque a nossa fé, ela parece que vai desaparecer, que vai desfalecer. E aí nós vamos para a intimidade do Senhor, nós vamos buscá-lo e Ele vai se revelando a nós, que os sonhos deles são maiores, os sonhos dele é maior que o meu, é maior que o seu. Ele vai falar, olha, eu tenho prazer em cumprir aquilo que eu te prometi. E eu sou fiel para cumprir tudo aquilo que eu te prometi. Deus jamais esquece o que Ele promete. E aí nós, na intimidade, nós clamamos para que o Espírito Santo venha nos renovar, para que nós possamos continuar, para que nós possamos prosseguir, para que nós possamos avançar em meio a todas essas frustrações, em meio a todos esses impedimentos que nos assolam, para que os nossos sonhos sejam esquecidos. E às vezes nós esquecemos deles. Às vezes as lutas são tão grandes, as adversidades são tão grandes que nós esquecemos dos nossos sonhos. Eles ficam ali, guardados, esquecidos. Mas o Deus que te fez sonhar não esqueceu deles. Você está sonhando, constitui uma família. Que lindo ter uma família, projeto de Deus. Parece que está demorando, mas Deus não esqueceu dos seus sonhos. Você quer ter um filho? O filho não vem, o diagnóstico é de esterilidade. É um sonho. O Senhor vai fazer você mãe de filhos. Porque esse sonho não nasceu no seu coração, nasceu no coração dele. Você tem sonhos de se realizar profissionalmente? Está esquecido porque a faculdade te frustrou, o mundo, o mercado tem te frustrado, mas Deus não esqueceu. Deus tem um plano, Deus tem um sonho e ele vai se cumprir. Porque esse sonho não nasceu no seu coração, esse sonho nasceu no coração de Deus. E ele é fiel para cumprir. Irmãos, José foi para a prisão. Nós conhecemos essa história. Ficou ali vários anos. E ele não desistiu de buscar a intimidade de Deus. Seus colegas de cela sonharam.
E porque José buscava o Senhor trouxe revelação. E porque José buscava o Senhor, Deus trouxe não só a revelação dos sonhos dos seus colegas de cela, mas Deus trouxe revelação a José do próprio sonho de Faraó. Quando o Faraó sonhou, não tinha ninguém que pudesse ali ajudar o Faraó a arquitetar um plano para que o sonho dele fosse uma revelação e não uma angústia no seu coração. E o sonho de José agora vai se cumprir. Os seus irmãos vão até ele e ele será grande diante dos seus irmãos. Irmãos, os sonhos de Deus são maiores que os meus e são maiores que os seus. Eu creio que nem nos mais profundos, nos mais ousados sonhos de José nunca havia sonhado que ele seria ministro, primeiro-ministro do Egito. O Egito era uma nação grande, uma nação poderosa. José era um hebreu. Nem nos seus maiores sonhos José sonhou isso. Mas os sonhos de Deus, eles são maiores, são melhores. E nós não podemos desistir de sonhar os sonhos de Deus na nossa vida. José, ele aprendeu. Ele aprendeu em meio às decepções, em meio às frustrações, em meio às suas provações, que Deus era com ele. Que quando sonhamos, nós precisamos vencer as frustrações, as decepções. Nós precisamos vencer o nosso medo. Nós não podemos deixar que a prisão aprisione os nossos sonhos. Nós precisamos entender que os nossos sonhos, eles estão dentro de um plano perfeito, de um plano maior. Os sonhos de Deus, eles são revelados na nossa intimidade com Ele, na nossa busca por Ele. Deus jamais vai esquecer o que nos prometeu. Você tem visto os seus filhos serem frustrados nos seus sonhos? Incentive eles a sonhar. Incentive eles a não desistir dos sonhos dele. Não seja frustradora dos sonhos dos seus filhos, mas incentive eles a sonhar. Diga para ele que os sonhos de Deus são maiores, são melhores. E o nosso papel? E o nosso trabalho mediante a esses sonhos? O nosso trabalho é confiar e descansar no Senhor. É sermos irrepreensíveis na nossa conduta. Sermos inteiras, íntegras, em todo o tempo. José nunca perdeu a integridade. Em meio a todas as lutas, José tinha muitas desculpas para perder o seu caráter, a sua integridade. Mas ele não deixou que as adversidades roubassem isso dele. Por isso os sonhos de Deus se cumpriu na vida dele, com grandeza, com excelência. Que o Senhor te abençoe, que os sonhos do Senhor se cumpram na sua vida, na minha vida. Que você possa sempre crer, os sonhos de Deus são maiores, são melhores que os meus. Vale a pena acreditar. Nós podemos já começar a agradecer e a adorar, porque os sonhos deles, os sonhos de Deus, vão se cumprir na nossa vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e que você possa, assim como José, não deixar que nenhuma provação, que nenhuma adversidade roube o seu sonho, que nenhuma decepção, que nenhuma cisterna enterre seus sonhos, que nenhuma prisão venha aprisionar os seus sonhos, mas que você possa ter a certeza de que o plano perfeito do Senhor vai se cumprir na sua vida. Deus te abençoe, um forte abraço.